Então, boa tarde a todos presentes. Hoje estamos trazendo como foco, né, desse encontro, o corpo do bebê, né? Sabemos que a linguagem do corpo nos transmite muito do que está ocorrendo com o ser humano em geral. No bebê, como ele não tem acesso à linguagem, é pelo corpo que ele vai inicialmente expressar a forma como se formaram seus vínculos primordiais. Também sabemos que o bebê não nasce pronto. Ele vai se constituindo na sua relação com o ambiente. Ele porta tendências hereditárias e capacidades que se realizam à medida que o ambiente crie condições que favoreçam essas capacidades se desenvolverem. Então, inicialmente, essa expressão é pelo corpo, é pregnante para que possamos ouvir o que ele está nos transmitindo. Mesmo após alcançar a linguagem, o ser humano continua, através do seu corpo, se expressando. A partir desta premissa, pensamos em trazer nesta mesa uma fisioterapeuta e um pediatra que, ao cuidarem do corpo do bebê, percebem a linguagem corporal que se expressa em algum sofrimento, como também captam as relações pais-bebê que estão presentes nas consultas. Vou dar a primeira palavra para Maíra Maneschi, que é fisioterapeuta pediátrica, participante do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro e participante do nosso grupo de estudo dos primórdios. Maíra, então, está com você a palavra. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer de novo o convite das coordenadoras do grupo para participar. Bom, eu sou fisioterapeuta pediátrica. Antes disso, eu fiz uma pós-graduação em arte-terapia. E muito antes disso, eu fui bailarina profissional por quase 20 anos. Hoje, como fisioterapeuta pediátrica, né, eu atendo aqui no consultório bebês recém-nascidos até crianças mais ou menos de 11, 12 anos, né? Esses bebês, eles são crianças, são bebês, às vezes com alguma questão neurológica, efetivamente, né? Mas tantas outras vezes são bebês com o que eu chamo de atraso ambiental. Então, não tem um componente neurológico envolvido, mas por algum motivo que a gente tem que tentar entender qual é, para poder fazer o manejo, esse bebê está ali com algum tipo ou de atraso no desenvolvimento ou com algum desconforto ali pulsante, né? Então, eu fiz um roteirinho aqui, eu vou ler às vezes um pedacinho e, enfim, vou ler algumas citações, só para contextualizar um pouco teoricamente, né, o porquê que é super importante a gente pensar a clínica médica e a clínica fisioterapêutica, né, de bebês pequenos e qual a importância da gente realmente fazer e pensar essa interface com a psicanálise, né? Eu estudo muito o que uma osteopata belga falou há muito tempo atrás, e a partir disso ela criou efetivamente um método de intervenção, né? Que ela diz, a Godet chama-se Godelieve Denstruyf, e aí ela diz que uma lesão no corpo ela tem sempre, primeiro, um componente psicocomportamental. E aí ela fala isso justamente porque a gente pode pensar que a nossa postura ela é iluminada pela maneira como a gente sente. Então, aquilo que o meu corpo expressa em termos posturais está ali iluminado por como eu estou passando por uma situação, por como eu estou vivenciando determinada situação. E aí, a partir disso, a gente pensa justamente essa via de mão dupla, né, entre corpo e emoção. E quando a gente pensa no bebezinho pré-verbal, ele é muito e, sobretudo, corpo e emoção ao mesmo tempo, né?
Então, é, esse bebê dos primórdios da vida, né? Ele, quando nasce, ele inaugura ali uma jornada de autoconhecimento, né? E de diferenciação dele em relação ao objeto, que no caso é a sua mãe, o seu cuidador primordial. E ele vai fazendo isso, né? Esse processo, ele pode ser, digamos, bem garantido na medida da qualidade da presença desse cuidador, né? E aí isso a gente pensa que é mais o como do que o que, é mais como essa relação se dá do que os o quês efetivamente, né? Então ele é um bebê pré-verbal e a comunicação entre ele e o seu cuidador é sobretudo sensorial, né? É uma relação tônica e rítmica entre o corpo do bebê e o corpo do seu cuidador, da sua mãe, que vai pouco a pouco ensinando os dois o que está se passando. Então, quando esse bebê nasce, ele tem uma experiência, ele tinha uma experiência de continuidade, que é, e ele vai para essa experiência de descontinuidade corporal, né? E aí, a partir dessa ruptura corporal, promovida efetivamente pelo parto, o bebê e o seu cuidador, sua mãe, vão começar um jogo de ir e vir, né? Um jogo de presença e ausência, e a depender da qualidade desse jogo, o vazio da ruptura ele não vai se sobrepor à experiência desse bebê de se encontrar no mundo, né? Então, o vazio dessa ruptura corporal inaugurado pelo parto depende muito da qualidade com que esse bebê vai criando o vínculo com seu cuidador primordial. Então, ele vai entender, o bebê vai entender as etapas desse jogo de maneira tônica, de maneira rítmica, e aí assim ele vai se consolidando como um ser diferenciado, né? E aí esses jogadores, eles são a mãe ambiente, né? Que vai pensar pensamentos, essa ideia do Bion. Ela é essa mãe investida no seu papel de preocupação materna primária. E tem o bebê, que é esse personagem que recentemente assisti uma aula da Diana e ela colocou, e eu achei muito bom, como Lebovici diz, é um bebê que capaz de transformar as suas competências em performance. E pensar que o bebê é competente e ele é capaz de performar no sentido de gerar uma ação, para mim, como fisioterapeuta, é uma questão absolutamente norteadora, né? Porque quando chega o bebê, ele não chega sozinho, mas eu sou fisioterapeuta pediátrica, então a minha entrada para entender, para compreender essa relação, né, para entender por que, que o corpo do bebê está assim ou assado, a minha entrada não é a mãe ou os cuidadores, a minha entrada é justamente o corpo do bebê. Então eu preciso de antemão considerar que ele é esse ser competente, tá? E aí, junto dessa ideia, eu queria trazer uma outra ideia do Trevarten, que ele fala, né, o bebê é o nosso professor. Isso é um livro dele, não sei quem já teve a oportunidade de ler. O Trevarten efetivamente chama o bebê de professor no sentido de que ele é um alguém que muito precocemente tem coisas a nos ensinar. Então, o Lebovici, ele faz a gente pensar que um sintoma de uma criança que chega aqui no consultório de fisioterapia, ele não é um problema, né? Ele antes é um chamado para que a gente olhe aquilo que aquele bebê está tentando nos dizer através dos seus movimentos corporais, e esse bebê que
produz uma ação e que às vezes realmente tem a ver com a manutenção da sua própria vida, né? Ele é sábio o suficiente para nos dizer sobre aquilo que ele precisa para manutenção da sua própria vida. E aí, obviamente, esse bebê não vem sozinho, né? O Winnicott diz que o bebê não vive sozinho, e aí ele chega aqui no consultório com seus cuidadores, com todas as fantasias desses cuidadores, com todas as histórias pregressas à gravidez, ao parto, e tudo isso vai estar ali na cena enquanto eu estou ali avaliando um bebê. E aí, a partir do momento que eu estou com essa criança, com esse bebê, eu estou também tentando entender a qualidade desse vínculo primordial. Um vínculo que o bebê ele é absolutamente dependente, mas ele também sabe que ele não é submisso. A qualidade desse vínculo, né, ela vai vir inscrita no corpo desse bebê em termos de características não verbais, né? É uma forma não verbal de se comunicar. O Trevarten ele vai chamar isso de capacidades multimodais. Então ele vai dizer que o bebê entre o eu bebê e o eu cuidador existe um jogo de intersubjetividade onde o bebê é esse professor de língua multimodal, singular, nos ensina suas expressões para que possamos aprender sobre ele, sobre seus gostos, suas necessidades e seus interesses. Então, o cuidador desse bebê, que o Trevarten chama de um bebê provocador, ele vai ser afetado, e aí, a partir dessa afetação, o cuidador ele envelopa o bebê com o que o Daniel Stern chama de respostas afetivas, né? E essas respostas afetivas na direção do bebê, que vieram a partir de uma provocação do bebê, vão gerando afetos de vitalidade no corpo do bebê e no corpo da sua mãe, do seu cuidador. Essa dinâmica de comunicação produz o que o Stern chama, né, de palavras verdadeiras. Então, a partir de uma provocação do bebê que é no plano, digamos, da sensorialidade ou das faculdades multimodais que o Trevarten coloca, o cuidador responde com o que o Daniel Stern chama de palavras verdadeiras e vai dando sentido para o bebê, né? Ajudando o bebê a criar esse sentido passo a passo, né? Na direção do seu processo de diferenciação. E aí o Trevarten cita que esses elementos multimodais são elementos sonoros, que ele chama, né, do manhês, aquele manhês que a mãe, aquele jeito muito particular da mãe conversar com o seu bebê, tonalidade de voz, o tônus efetivamente do corpo dos dois, né, bebê e mãe, direcionamento do olhar, tempo, ritmo, todos os sistemas sensoriais, então, envolvidos, que a gente pensa a visão, o tato, a gustação, o olfato, todos os elementos sensoriais, né? A noção dos ritmos corporais que o bebê já apreende dentro do útero e carrega para fora do útero como uma memória corporal. E aí o Trevarten completa, né? As trocas comunicativas não ocorrem apenas pela modalidade sonora, pela fala do adulto ou do bebê. Há sempre uma multimodalidade em jogo. O bebê está ao mesmo tempo ouvindo, vendo, sentindo o cheiro, o gosto, sentindo taticamente quando é segurado e tocado. E sobre tudo isso realiza um trabalho complexo de interpretação. Além, claro, de não estar atento apenas ao que lhe oferecemos, mas também ao mundo à sua volta. Eu acho importante a gente pensar que essa multissensorialidade, essa multimodalidade, ela não é algo restrito ao bebê. Ao contrário,
o cuidador investido desse bebê, a mãe investida nesse bebê, ela está com todos os poros realmente abertos e está se coloca à disposição de se comunicar com o bebê nesse mesmo lugar sensorial, né? Então, a partir disso, bebê e mãe vão se apreciando e entendendo um ao outro em termos dessa comunicação não verbal. Então, o bebê ele nasce apto a se movimentar e ele depende, né, do lugar para onde esse movimento dele ecoa, né? Se ele encontra isso, ele continua se mexendo. Se ele não encontra, não tem por que ele se mexer, né? O bebê ia ficar parado, né? Bom, e aí eu queria então trazer 2 casos. Não sei se alguém quer falar alguma coisa já, se eu apresento os casos e a gente fala depois, Fátima. Eu acho que você pode apresentar os casos e depois na discussão a gente. Tá. Né? Então, o primeiro caso que eu queria trazer, eu vou chamar de o caso da bebê que só chorava. Era uma bebê de 3 meses recém-feitos. Ela chegou aqui no consultório depois de ter passado por muitos médicos, porque ela só chorava. Ela tinha um padrão extensor total. Então, uma bebê que que acabou de fazer 3 meses, numa avaliação do seu desenvolvimento, né? Ela tem já um controle um pouquinho, né? Consegue tirar um pouquinho quando está de barriga para baixo, consegue tirar um pouquinho assim a cabeça, mas ela definitivamente não tem um padrão de extensão global, né? Então, junto desse padrão total de extensão, era uma bebê que só chorava ininterruptamente. Ela parava para mamar, as mamadas dela eram sempre interrompidas por um desvio da cabeça e um choro, e ela dormia depois de muita exaustão. Então ela chorava, 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 eventualmente ela dormia, tinha um sono muito pouco tranquilo, mesmo para uma bebê de ali 3 meses. Tinha feito vários exames já, ressonâncias, tomos e tudo mais, ido a vários neuros e aí chegou no consultório. Na primeira sessão, obviamente, ela chegou chorando. O casal entra, foi o casal, eles entram, me dão a bebê e falam: bom, a gente já te contou a história, então é isso aí. Então toma. Eu pego a neném, chorando muito, e olho para ela e me apresento: oi, fulana, eu sou Maíra, eu sou fisioterapeuta. Você está aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo com você, por que você só chora, por que você está fazendo essa força excessiva nas suas costas. E aí eu devolvo para a mãe e digo: você pode me mostrar tudo que vocês dois já tentaram fazer para acalmar a bebê? E aí enfim, eles pegam ela assim, põem ela de barriga para baixo, sacodem. Então, de fato, me mostram ali uma série de coisas. Trouxeram o celular com os ruídos brancos. Então, de fato, eles me mostraram assim o arsenal de coisas que eles fazem. Chupeta, e a bebê não pegava chupeta. Então, eles de fato me mostraram tudo, né? E me devolvem a neném e fala: viu, nada disso funciona. Então, obviamente, com essa neném, eu não tinha como pôr uma avaliação fisioterapêutica, né? Eu colocaria ela no chão, traria um brinquedinho e começaria a ver. Olha para um lado, não olha, rola, não rola, enfim, a depender da idade. Obviamente, eu não ia fazer isso com essa neném que estava chorando, então fico com ela no colo, conversando com ela, enquanto os pais estão por ali. Um dado momento, a mãe vira para mim e diz: o meu marido,
por algum motivo ela se acalma melhor com ele. Aí eu falei, então vamos tentar. Toma ela aqui, dou para ele. Ele põe ela assim de barriguinha para baixo, começa a sacudir ela e o chorinho dela de fato vai diminuindo e ela dorme. E aí quando ela dorme, eles põem na maca ela devagarinho e eu consigo ali no finalzinho de sessão avaliar tônus em repouso dela, alinhamento em repouso. Então a bebê estava dormindo. Assim termina a primeira sessão. E aí eu peço para eles voltarem outra vez naquela semana e a bebê chega chorando, mas chega no colo do pai. E aí eu peço para ele sentar na cadeira com ela e eu chego perto e na medida em que se vier quando vem para o meu colo, né, ela chora mais, eu deixo ela com o pai e vou pedindo, vou conduzindo ele, né, pedindo, tenta pôr ela de barriga para cima, para eu ver o que que ela faz, como é que ela tá, tenta virar ela de barriga para baixo. Então eu vou conduzindo o pai, que é esse colo aonde ela se acalma mais. E aí na segunda sessão é uma sessão um pouco mais fácil, onde eu consigo ver ativamente o que que ela faz. E de fato ela é uma bebê que faz tudo que um bebê com aquela idade deveria fazer, só que com essa fixação, né? Uma fixação ali em extensão total, então muita tensão nas costas. Ela gira a cabeça, ela acompanha o brinquedo com muita tensão. Quando ponho ela de barriga para baixo, ela faz mais do que ela deveria fazer, justamente porque ela tem essa fixação. Mas aí eu consigo avaliar, então, ela nessa segunda sessão. E as próximas sessões, a gente faz assim, com o pai. Eu pergunto sempre se a mãe quer vir junto e ela fica ali sentada. O consultório, na época, tinham vários lugares para sentar, tinha puff, tinha banco, tinha cadeira, tinha um urso de pelúcia no chão, gigante. E a mãe sempre, percebo que ela sempre senta num banquinho duro, sem encosto. E aí a gente vai fazendo algumas sessões desse jeito, né? Com o pai. E aí um dia chega a família, a bebê chorando muito, e a mãe me fala, eu quero... Ela precisa muito mamar, hoje ela não se acalmou, eu ainda não consegui dar mamar direito para ela. Aí eu falei, tudo bem, vê onde você quer sentar. E a mãe senta justamente nesse banquinho, que é o banquinho mais desconfortável, sem encosto, para ela dar de mamar. E eu olho para a mãe e eu vejo ela com a coluna absolutamente reta e dura, segurando a bebê assim, sem encosto nas costas, olhando para a bebê e olhando no celular para cronometrar o tempo que a bebê mama. E aí eu pergunto para ela, você está confortável aí? E aí ela me fala, não, mas não estou confortável com nada disso. Aí eu pergunto para ela, você não quer mudar de lugar para você apoiar suas costas para amamentar? Ela diz, não precisa. Aí tá bom, eu dou o tempo da bebê mamar, ela entrega para o pai e eu viro para a mãe e falo assim, eu tô vendo que você tá com muita tensão nas suas costas, você não quer deixar a neném com o pai, você deita aqui na maca, eu faço uma sessão com você para você relaxar um pouco. E aí a mãe deita, eu faço uma sessão de fisioterapia manual para ela. E aí o pai se senta no urso, encostado nesse grande urso de pelúcia, e eventualmente nessa sessão todo mundo dormiu. Eu deixo um pouquinho, todo mundo ali dormindo e acabou a sessão. Na próxima sessão, eles chegam, a bebê chorando, e aí eu digo assim, vamos começar de um jeito diferente. E eu peço para o pai sentar encostado no urso, no chão. Eu peço para a mãe sentar encostada no pai e a mãe segurando a neném. E aí eu me sento na frente deles, né? E viro para a neném e falo: eu vou colocar a mão aqui na base da sua cabeça
para eu sentir como é que tá essa parte do seu corpo, tudo bem? Ela fica me olhando, eu ponho a mão e vou começando ali a fazer uma massagenzinha aqui nos músculos da base do crânio. E falo para a mãe e para o pai: aproveitem para vocês relaxarem bem aí no urso. E aí, a bebê em silêncio, a mãe vira para mim e fala: sabe o que é, Maíra? É que antes dela nascer, o meu marido ele ficava muito em cima da minha barriga. E agora ele fica só em cima da neném. Eu até sinto saudade da minha barriga, mas não porque ela estava dentro da minha barriga. Eu sinto saudade dele com a cabeça na minha barriga. E aí a gente fica em silêncio, ele vira e fala: eu digo para ela, o pai fala, eu digo para ela, Maíra, que ela ainda não entendeu que nós agora somos três. E aí eu olho para bebê e falo: você entendeu que vocês são três? E tô com a mão na neném, tá todo mundo em silêncio, e eu começo efetivamente a sentir pela primeira vez que a bebê tá respondendo a minha massagem e tá soltando essa postura hiperestendida dela. E aí eu vou dizendo para a mãe: eu tô sentindo ela relaxando aqui na minha mão, vai ver se você consegue enrolando ela, trazendo ela para isso que a gente chama de flexão fisiológica, né? Que é essa flexão total, assim, que o bebezinho sai dessa flexão enroladinho nele mesmo para uma extensão gradativa para olhar o mundo e poder se relacionar com o mundo. Então foi a primeira vez que eu sinto efetivamente, eu falo para a bebê: eu estou sentindo você relaxando, tá gostoso isso? E a bebê vai relaxando, eu consigo pegar ela, trazer para o meu colo e pela primeira vez, depois de quase umas 8 sessões, eu consigo efetivamente colocá-la no chão e avaliá-la sem essa tensão posterior exagerada, né? E aí, nessa sessão, um pouquinho antes de terminar, eu digo para eles assim: vocês já pensaram se seria bom em casal ou separados vocês fazerem algum tipo de terapia que faça sentido para vocês? E aí a mãe fala assim: eu quero voltar para minha terapia, mas eu acho que eu também queria fazer essa fisioterapia que você fez em mim aquela vez. Então, eu dou o telefone de uma fisioterapeuta, dou o telefone de uma terapeuta e, e a mãe fica de procurar. E aí, depois dessa sessão, né, eu fiquei com eles, acompanhei eles, assim, mais um mês e meio. Efetivamente, a bebê ela saiu desse choro ininterrupto para uma bebê que chora como outros bebês choram, e a gente foi conseguindo fazer com que ela reorganizasse o corpinho dela e tudo que ele, né, era capaz de fazer com tensões equilibradas, né, com tensões musculares equilibradas. E depois de um mês e meio eu dou alta para a bebê, porque ela está bem, e e a mãe, de fato, retornou à terapia. Ela começou um trabalho de fisioterapia e, e assim a gente encerrou o processo, né, com essa família. E aí eu queria então trazer um outro caso que eu vou chamar, esse primeiro eu vou chamar, né, a bebê que só chorava, e esse outro eu vou chamar de a bebê que não sabia que tinha nascido. Então, é uma bebê de 5 meses. Então, um bebê de 5 meses já faz coisas à beça, né? Quem veio aqui no consultório foi a mãe.
e ela me diz que ela falou com a pediatra não achava necessário, mas ela estava conversando com uma amiga, que por acaso a filha dela na época era minha paciente também, e achou melhor trazer, porque a pediatra tinha passado uma instrução de que ela estava com 5 meses, ela precisava ganhar um pouquinho mais de força nas costas, que a gente chama de tummy time, que é quando põe o bebê de barriga para baixo, para ele ficar assim apoiadinho no chão. É um marco importante ali do 4º mês. Só que ela punha essa neném de barriga para baixo e a bebê em 5 segundos reclamava muito. E ela não estava sabendo como fazer essa posição ser uma posição agradável, e aí resolveu me procurar. E quando essa mãe com essa criança entram no consultório, eu tento olhar para a bebê e caçar o olhar dela para falar prazer, eu sou a Maíra, e eu não consigo cruzar o olhar com a neném. A gente entra na sala, a mãe me conta essa história e eu digo assim, então põe ela aqui e me mostra como é que você costuma fazer para pôr ela em tummy time, nessa posição. E a mãe tá com a bebê assim, minha maca estava encostada na parede, ela põe a bebê de barriga para baixo, com a cabeça voltada para a parede, põe ela assim e fala, hora do tummy time. E a bebê em 5 minutos, em 5 segundos chora, aí a mãe vira para mim e fala, viu, não funciona. E eu falo, então mostra para mim como você tira ela dessa posição. Aí a mãe pega a neném, tira e fala, ó, não estamos conseguindo. E aí eu olho para a neném, pergunto se eu posso pegá-la no colo, ponho a neném na maca e tento fazer um contato visual, que é a primeira coisa que eu faço com a criança quando chega aqui, né? E eu olho por cima assim, e, e é aquele não olhar da neném. É um não olhar. Isso me impressiona muito, porque ela tem 5 meses. Eu chamo pelo nome, eu pego um brinquedo, vejo, testo outro, e a bebê fica estatelada, olhando para cima, e me passa na cabeça uma ideia de que, assim, será que essa bebê entendeu aonde ela está e o que ela está fazendo aqui? Onde estamos? E aí eu me apresento e falo, fulana, eu sou a Maíra, você está no meu consultório de fisioterapia, a sua mãe é fulana de tal, o seu pai é o fulano de tal, você estava na barriga da sua mãe há 5 meses atrás, e começo a contar tudo que aconteceu, mais ou menos, até ela chegar aqui. Então você ficou ali, começou a ficar apertada a barriga de sua mãe, e isso tentando trazer o olhar da bebê com, comigo, né? Ah, e vou contando essa história. A mãe tá ali perto da janela, em pé, olhando o celular, resolvendo coisas de trabalho. E aí falo, você nasceu, aí passou 1 mês, passou 2. Normalmente o neném com 2 mesinhos, quando a gente põe assim, a gente pega e fecha ele todinho, traz. E aí nessa hora eu pego o pé, pego a mão, trago aqui, faço ela ficar assim fechadinha de barriga para cima e vou narrando essa história para ela. E no meio disso, dessa primeira sessão, no meio dessa historinha que eu estou contando, a neném dá um sorrisinho e me olha. E aí faço uma avaliação. Ela é uma bebê que se comporta como uma bebê de 3 meses, tendo 5 meses. E aí eu fico bem aflita, porque a mãe e a pediatra já querem fazer a introdução alimentar, mas a bebê mal se mexe. Então fico bem aflita com isso. Bom, e aí proponho que elas venham aqui 2 vezes por semana para a gente poder ganhar, né? Fazer essa neném se comportar em termos motores como efetivamente uma neném de 5 meses. E eu sempre pego por esse gancho. Oi, como você tá hoje? Me conta o que você fez. Hoje a gente vai fazer isso e aquilo. Começo a falar do corpinho dela, como é que ela se desenvolve.
viro para ela e falo assim: me mostra o que você já sabe. Eu não estou aqui só para te ensinar, me mostra o que você já sabe. E assim a gente vai evoluindo. É muito interessante que ao longo do processo, a mãe, que no início ficava assim, apartada, né, da minha interação com a bebê, vem se aproximando. Uma determinada sessão, ela senta no chão com a gente e começa a conversar com a filha. E eu percebo isso, e aí eu fico quieta e me penso que, diferente, né, de como a gente começou, onde eu narrava muito o que estava acontecendo, eu penso em me tornar o mais invisível possível para dar espaço ali na minha frente para essa relação aparecer, né? Para essa conversa de uma com a outra aparecer, que era algo que eu não tinha visto até então. A gente fica um tempo, algumas sessões, poucas assim. A mãe começa a efetivamente me mostrar coisas que elas fizeram juntas, avanços da bebê em termos motores que aconteceram enquanto a mãe estava com ela. A mãe diz para mim: eu percebi que eu estava muito fora de casa e que eu não estava perdendo as chances de conhecer minha filha. Resolvi ficar mais com ela. Então a gente fica mais algumas sessões onde eu vou me retirando, tanto no sentido da narrativa, né, para a neném do que está acontecendo, quanto efetivamente das manobras. Vou me afastando um pouquinho no espaço mesmo, vou falando para a mãe, dou pequenas dicas, né, para eu ver como as duas se relacionavam. E rapidamente a gente consegue, depois desse tempo todo, a gente consegue, de fato, que a bebê se comporte como uma bebê ali já com os seus meses, 6 meses e meio. Eu pedi para a gente segurar um pouquinho a introdução alimentar até que ela pudesse ter um controle da postura sentada, né? Porque é arriscado, a gente tenta não fazer a introdução alimentar antes da neném ter esse controle de tronco, essa cabeça alinhada, demonstrar interesse por aquilo que vai ser ofertado para ela. Então, a gente consegue que ela chegue nesse lugar, ali com 6 meses e meio, e aí ela faz a introdução, e aí eu dou alta para essa família. E isso já tem mais de um ano, e recentemente eu vi essa neném aqui, com 2 meses e pouco, né? Aqui no prédio do meu consultório, tocando terror lá embaixo, correndo a beça e tal. Fiquei super feliz. Enfim, e dou alta para essa criança, né? Então, quis trazer esses dois casos para ilustrar um pouco assim essa ideia da comunicação tônica, né? Daquilo que o bebê fala com seu corpo em termos de tônus e de informações que ele dá a partir do movimento, né? Nessa função de fisioterapeuta, eu sou muito especialista em analisar o movimento e é muito importante pensar que esse movimento ele não acontece sem um vínculo, sem um objeto para onde esse movimento vai ser direcionado, um ambiente para onde esse movimento vai ser direcionado. E por isso acho tão fundamental a gente entrelaçar esses saberes todos para poder dar conta de tudo isso na clínica fisioterapêutica. Então é isso. Muito boa a sua apresentação. Agradecemos. Depois nós vamos para Tá. a discussão, né? Então, agora eu vou chamar o Roberto Cooper. Roberto é pediatra, professor do curso de medicina da Unesa. Ele já esteve presente aqui em uma de nossas mesas, né, dos primórdios, lá no início, uns 3 anos, 4, 5 anos atrás, não me lembro.
Ele esteve também no Círculo como participante, fez um curso de Winnicott comigo, né? E acho que enriqueceu bastante, se aproximou, né? E continua estudando, né? E há pouco tempo lançou um livro, A Bula de Cada Criança. Podemos ver como o humor dele funciona dentro também da pediatria. Então vamos lá com a palavra, Roberto. Obrigado, Fátima. Eu quero começar agradecendo a você e ao Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro esse gentilíssimo convite para conversar com vocês. Eu não sei se eu tenho muito a dizer, né? Principalmente depois da Maíra ter feito essa apresentação tão bonita e misturou teoria com prática, que eu acho uma coisa interessantíssima. E eu, a rigor, me perguntei que diabos vocês gostariam que eu falasse, né? Eu não só me perguntei isso, como perguntei para a Fátima, que me ajudou a sair da inércia, mas eu não fiz exatamente o que ela sugeriu que eu fizesse. Se eu não sei do que eu vou falar, eu pelo menos sei do que eu não vou falar e preciso dizer isso logo de saída para vocês. Eu não vou falar de psicanálise porque eu não sou psicanalista. E eu não vou falar de teorias ou posicionamento do Winnicott porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. O que eu posso dizer é que eu sou um admirador, e a Fátima me introduziu a essa admiração. Foi um começo tão bom que persiste até hoje, né? Então, eu sou um admirador de Winnicott a partir desse começo no Círculo e sou um leitor ocasional do que ele escreveu e encontro muita utilidade e aplicação na minha clínica. Então, do que eu vou falar com vocês? Bom, primeiro eu queria dizer que eu adoraria uma conversa livre, de improviso, mas eu acho que seria um risco enorme. Então, eu escrevi esse texto só para não me perder e pensei em lançar algumas ideias que pudessem provocar uma conversa nossa, uma troca. Ah, eu vou me fixar no bebê, bem bebê. Eu não vou avançar muito longe nos meses de vida. Na linguagem de vocês, eu vou ficar nos primórdios, né? A minha primeira reflexão foi como a tecnologia pode ou não modificar a dinâmica do vínculo mãe-bebê. Quando Winnicott escreveu seus artigos, um bebê surgia no momento do nascimento. Hoje, um bebê se apresenta em uma tela, já em fase muito inicial da gravidez, um grãozinho, um saco embrionário, eventualmente já com o coração pulsando e o correspondente som dos batimentos captados. Já temos um corpo? Eu diria que sim. Dessa forma, esse corpo bebê vai sendo acompanhado pelos pais ao longo de uma gestação. Com essas modernidades de ultradimensional, em algum momento, surge uma imagem de um rosto, que eu acho sempre um horror, parece boneco de cera, Madame Tussauds. Eu detesto aquelas imagens assim horríveis, né? E com essa imagem o corpo se expressa. Quer dizer, na verdade, a expressão não é do corpo, mas da projeção que os pais fazem sobre esse corpo. A imagem fala e os pais a interpretam. Nariz grande, puxou de você. Ou nas ultras não tridimensionais, que dedos longos, vai ser pianista. Então, eu diria que a gente tem um corpo e temos expressões desse corpo antes do nascimento. Qual a importância disso para a prática clínica? Para mim, a pediátrica, pouca, porque o contato com o casal no pré-natal, em geral, se dá uma única vez. Mas no momento das primeiras consultas, pode ser que surjam comentários que demonstrem a confirmação de expectativas ou a frustração de outras. O bebê imaginado, suposto, ainda que visto na ultra, nunca é o bebê que chega, o bebê real. Esse bebê que chega, real, agora sim tem um corpo tridimensional que se mexe, que respira, que faz xixi, cocô e, acima de tudo, que chora. Mais do que isso, um corpo frágil e misterioso que produz a pergunta universal e permanente: ele está bem? A minha primeira reflexão é: ele está bem, né? Aqui começa uma angústia habitual dos pais. O bebê se expressa, mas eu não estou entendendo. Ou será que estou entendendo? Como posso saber se estou entendendo? Dúvidas absolutamente normais
para as quais, no máximo, temos respostas que visam a tranquilizar os pais. Se chegamos até aqui, é porque sabemos cuidar da nossa prole. Isso é conversando com os pais, né? Chegamos aqui passando por milênios sem pediatra, sem Google, sem inteligência artificial, e cá estamos. Logo, sabemos cuidar dos nossos filhos. Mas não podemos responder exatamente o que o bebê está comunicando. Temos que reforçar, principalmente na mãe, sua capacidade de entender e prover o que o bebê precisa. Devemos remover as camadas de pressão por performance, estimular a criatividade e singularidade no trato com o filho, fugindo de protocolos e regras que mais alienam os pais do que contribuem para o vínculo fundamental nessas horas e dias. A Maíra falou em vínculo algumas vezes. É impossível falar de cuidar de crianças sem falar em vínculo. Quanto mais conseguimos que a mãe e o pai olhem para o seu bebê e tentem decifrá-lo, utilizando o método de tentativa e erro, tanto melhor para todos. Mas atenção, esse incentivo para olhar o bebê não pode soar como abandono de nossa parte para os pais. A prática de um estar ao lado não invasivo não é trivial. Maíra deu ótimos exemplos de como ela faz isso. Foi saindo da cena, né? Foi muito interessante, nas duas situações ela mostrou isso. A tendência, ao menos dos médicos, é de ajudar e resolver, dar respostas objetivas, quando não comandos embrulhados num lindo papel e laço de aspecto científico. E raramente é científico. Ao fazer isso, o efeito não raro pode ser o de criar uma dependência indesejável com o médico, inibindo a autonomia, a criatividade e crescente autoconfiança dos pais. É preciso acolher, mas tirar as rodinhas da bicicleta no tempo apropriado é fundamental. Voltando a como o bebê se expressa, um ponto merece destaque: o choro. Bebês choram, é da natureza dos bebês chorarem, uns mais, outros menos. Mas o choro desestabiliza os pais porque é um alarme soando, exigindo uma ação que nem sempre sabemos qual é. Nesse momento, a maioria dos seres humanos saudáveis fará um gesto, um ato quase universal: colocar no colo e ninar o bebê. Caminhar, balançar, conversar, cantar, sussurrar. A questão é que esse choro não é algo passageiro, só dos primeiros dias. É algo duradouro, que não respeita horários, privando os pais do sono, com consequente mau humor, irritabilidade e sentimentos ambíguos com relação ao filho. Ao amor inédito se associa uma raiva, um ódio, que assustam, metem medo e geram culpa. Temos aqui um campo a ser explorado pelo profissional de saúde, compreendendo e validando o cansaço, bem como sentimentos ambivalentes. Do mesmo modo, é possível se comentar que nem todo choro é dor ou sofrimento. Lembrar que um bebê ainda não tem a cognição desenvolvida. Os sentidos do corpo não passam pelo filtro do intelecto que interpreta o que está acontecendo. Essa etapa não existe. Existe apenas o sentir pleno, bruto. Assim, o barulho do leite sendo engolido pode assustar, ou um movimento do intestino dentro da barriga sem dor, ou evacuação, que o bebê não entende, mas sente. Tudo isso pode ser motivo de espanto, e, dependendo do espanto, choro. O choro pode ser uma experiência ou experimentação do bebê, sem dor ou sofrimento. É só uma experiência sensorial. Pode ainda ser um mecanismo anti-estresse. Assim como alguns adultos acham que ir para a academia ou dar uma corrida relaxa, alivia as tensões, a corrida do bebê pode ser uma boa chorada. Mas perguntaria uma mãe: bebê tem estresse? Vocês sabem responder melhor do que eu. Infelizmente, e com frequência, nós pediatras acabamos patologizando, criando como patologia o normal. E lá vem o diagnóstico: cólica, refluxo, fome e junto remédio, probiótico, travesseiro antirrefluxo, quando não medicação, e para a suposta fome, melhor um complementozinho. Aqui o vício abominável que nós pediatras temos de colocar tudo no diminutivo, que eu acho um horror e desrespeitoso. Bebê não tem boquinha, bebê não tem bracinho,
É a mesma coisa que um clínico geral dizer para um adulto: abre o bocão aí. E sem comentar que chamam o pediatra de tio, outra maluquice cultural brasileira, né? Tio não é isso, né? Tio é o irmão da mãe, o irmão do pai. Enfim, com o tempo, a experiência vivida, o vínculo se formando, vínculo novamente. Os pais começam a diferenciar um choro do outro, fome, desconforto, sono, e este passa a ser um canal de comunicação efetivo do bebê. Outra manifestação do corpo desse bebê é a sua dependência absoluta. A dependência absoluta não é um conceito teórico ou do campo da subjetividade, é do campo do corpo, do objetivo. Bebês dependem de um adulto 24 horas por dia, 7 dias na semana. Sem um adulto para cuidar, morrem. E se morrer da natureza do objetivo, eu não sei o que seria. Simples assim. Mas não é só da natureza do corpo. A dependência absoluta também é de natureza psíquica. Um bebê privado de afeto não se desenvolve. Um bebê que recebe tudo que a sua fisiologia diz que precisa, mas não carinho, deixa de ganhar peso e potencialmente pode morrer. O bebê que a Maíra contou que não tinha nascido, talvez, não é que não tivesse afeto, não tinha uma conversa, não tinha, olha, onde é que você está? E ele tinha tudo o que precisava, mas faltava alguma coisa. Então, dessa forma, fisiologia e carinho são indissociáveis se pensarmos no cuidado a ser dispensado a um bebê. O modelo da nossa formação médica ainda é essencialmente biomédico, com foco no órgão, no sistema, no sintoma, na doença, e não em um ser humano dentro de um contexto biopsicossocial. O pediatra, sem se dar conta, muitas vezes pode contribuir negativamente para o processo de integração do bebê, ao focar somente no paradigma de que saúde é ausência de doença orgânica. Vasculha a criança, pesa, mede, coloca nos gráficos e somente depois afirma: seu bebê não tem nada, está ótimo. Não ter nada de doença é o que caracteriza o ótimo. Atenção, examinar, pesar e medir a criança é fundamental. Meu ponto é que só isso é insuficiente. Voltando um pouco à dependência absoluta, somos assim porque nascemos antes da hora. Somos prematuros comparados com outros mamíferos. Se fôssemos nascer quase engatinhando, como gatos e cachorros, nossa cabeça, proporcionalmente maior do que a dos demais animais, não passaria pela bacia das nossas mães. Temos que nascer 9 meses antes de engatinharmos. O único mamífero que também nasce prematuro é o canguru. Mas esse nasce antes da gente poder chamar de prematuro. Ainda é um embrião, não está formado. Ele desliza até a bolsa da sua mãe, se atraca numa mama e fica lá escondido por uns 6 meses, quando começa a colocar a cabeça para fora. Mas voltando ao bebê humano, já perceberam que em nenhum momento eu falei dele sozinho? E o motivo é um só conhecido de vocês e citado pela Maíra: um bebê não existe sozinho. Isso me leva a pensar que o corpo do bebê pode estar separado da sua mãe, e isso a mãe sabe muito bem, mas o bebê, nos primórdios, não sabe. Ele não entende essa separação. E esse assunto eu não me aventuro, deixo para vocês. Mas no que diz respeito às vias de expressão, mãe e bebê podem, devem, se confundir, ao menos um pouco, ao menos no começo, sem ser conscientemente por parte da mãe. Isso é importantíssimo para que essa mãe entenda as demandas do pequeno tirano e faça com que elas sejam atendidas. Nessa fase, primórdios, atender esse bebê que se percebe como sendo o universo é fundamental. Só mais tarde, quando dentro e fora estiverem bem consolidados, é que devemos apresentar a realidade ao bebê. Isso já é assunto para outro encontro e, novamente, um que vocês dominam. Mas aqui surge uma oportunidade do pediatra contribuir para que esse bebê possa ir se integrando, seguindo o seu amadurecimento. Estimular os pais a dedicarem um tempo para cuidar da pele, sem precisar dar explicações teóricas. Recomendando a aplicação de um hidratante após o banho ou de uma massagem, sem dar um nome ou ter uma grife como Chantala, fazem parte de um manejo que contribui para que essa pessoa encontre um corpo
para chamar de seu. Então, a ideia do cuidado, ele é soma e ele é psique, ele é algo que atinge a unidade dessa criança. Então, esses cuidados, eles não são simplesmente cosméticos, estéticos, dermatológicos, eles são muito mais profundos do que isso. Outra via de expressão é a alimentação. Esta cumpre uma importantíssima função fisiológica, mas é uma fonte de comunicação ou de expressão riquíssima entre a mãe e o bebê. A pega no peito, a sua dificuldade, a mamada que sacia ou a mamada sofrida, tudo é via de expressão. Contribuir para uma comunicação efetiva nesse momento é fundamental, porque, para além da fisiologia, existe um mundo de acontecimentos psíquicos ocorrendo, seja na amamentação ao peito ou na mamadeira. E aqui é importantíssimo o trabalho de desconstruir a obrigatoriedade da amamentação no peito. Virou uma imposição social com geração de culpa e sentimento de mãe insuficientemente boa, com potenciais consequências para o processo de amadurecimento do bebê. Amamentar com foco no bebê de forma afetuosa, no peito ou com a mamadeira, é uma experiência fundamental para o bebê desenvolver sua criatividade e confiança no mundo. Algumas situações segue-se, por ordem lógica, depois da comida, a expressão via eliminações. Xixi e cocô. Xixi é uma expressão menos valorizada, apenas informando que o bebê está hidratado e a vida segue. Mas o cocô é outra coisa. O cocô é como se fosse um tarô. Ali está tudo dito. Tanto que as mães, não raro, dialogam com esse binômio bebê-cocô. Que cocô lindo você fez para mim. Olha só que cocôzão, até vazou, com orgulho. Como ousar? Vou ousar, né? E não quero ser escatológico. A mãe se vê no cocô do filho. Ela enxerga ali o produto que ela ofertou. Passeou por dentro do bebê e agora sai. Não como um dejeto do que não foi aproveitado, mas como uma prova material e odorífica da sua presença na vida do filho. Para além desse momento de orgulho e felicidade, o cocô efetivamente fala. Sua consistência, cor e frequência são indicadores objetivos da grande pergunta existencial de todos os pais. Ele está bem? Nas diversas vias de expressão, algo que noto com frequência é a interpretação dos sinais corporais, como choro, careta, franzir a testa, encolher as pernas, esforço para evacuar, a postura quando colocado de bruços, etc. Nesses momentos, eu vejo os pais tomarem a si próprios como referências ou algum familiar próximo. É uma tentativa de decifrar o mistério que essa comunicação não verbal do bebê contém. Está fazendo muita força para fazer cocô? Será que tem constipação intestinal como eu? Ele não gosta de ficar em tal posição, tem uma personalidade forte igual a do pai. Minha mãe disse que quando eu era pequena fazia igualzinho. Nos misturamos com os nossos bebês na busca de respostas. Na impossibilidade de obtermos uma resposta factual, objetiva, fabulamos e nos tranquilizamos ou não. A fábula é parte da história da humanidade e segue sendo. Então, é cólica, resolveu, eu tenho uma história para contar. É dente, eu tenho uma história para contar. Será que não é refluxo? Eu tenho uma história para contar. Algumas situações, como ficar vermelho, franzir a testa e dobrar as pernas na hora de fazer cocô, são interpretadas como sofrimento. Ele sofre tanto para fazer cocô. Nesses momentos, uma explicação simples pode ajudar. Imagine-se você deitada, não na posição vertical, deitada, com os músculos abdominais anestesiados, o bebê ainda não tem a musculatura abdominal desenvolvida, e com vontade de fazer cocô. Seu rosto vai ficar vermelho de tanta força que você vai fazer e certamente você vai dobrar as pernas ou se espremer, contorcer. O bebê não está sofrendo, está usando o que tem para fazer o que precisa. Estamos vendo que o corpo do bebê fala e muito. Em algum momento, esse falar se torna relacional. Ainda pequeno, o bebê pode emitir sons. Ah, ó,
como uma interação. Você faz um som e o bebê responde. Em torno de 2, 3 meses, o bebê sorri de volta. É um momento de profunda alegria para os pais. O sorriso de volta é um momento em que deixam de adivinhar para ver, perceber e sentir essa expressão vinculante. Vínculo de novo. À medida que as vias de expressão saem da subjetividade e caminham na direção da objetividade, os pais vão se sentindo mais confiantes. É importante lembrar que essas novas formas de ser expressam também, de ser, de se expressar, também mostram um novo corpo, mais tonificado, com novas habilidades motoras que reduzem a sensação de fragilidade extrema do bebê menor. O corpo fala por si, já não sou aquele bebê todo molenga. O que no início era molenga, com movimentos reflexos e caóticos, vai dando lugar a uma intencionalidade. Levar a mão à boca, alcançar um objeto, são conquistas celebradas. É o bebê se personalizando, habitando seu corpo, que passa gradualmente a ser veículo da sua vontade. Fiquei aqui passeando por alguns pensamentos e agora eu gostaria de interagir com vocês. Antes, como conclusão, dizer que nos primórdios, por tudo isso que eu comentei aqui e muito mais que não foi dito, devemos contribuir para que os pais promovam um holding e handling desse bebê, lendo o seu filho desde as primeiras horas, validando suas competências, fortalecendo assim o vínculo entre eles, para oferecer a oportunidade desse ser se integrar, personalizar e amadurecer de forma razoavelmente contínua. Uma vez mais, obrigado. Eu adoro esse tipo de encontro. Vamos conversar um pouco? Obrigada, Roberto. Acho que as duas apresentações têm muito em comum, né? Da Uhum. fala do corpo, né? Da fala do bebê e da dificuldade dos pais interpretarem isso e colocarem, às vezes, as suas aflições no bebê, né? O corpo do bebê fala e, às vezes, os pais ouvem de outra forma, né? Acho que os dois chamaram atenção para isso, né? Muita coisa para ser conversado. O Roberto falou do choro, né? E eu me lembrei de uma paciente, e ela, um dia, depois de muita fisioterapia, pequenininha, tá? Ela tem 3 meses, de 3 para 4. Depois de uma sessão que ela brilhou, de quase 1 hora de fisioterapia, ela estava exausta e começou a chorar muito, com aquele pulmão muito forte. E o casal estava aqui e a mãe com a bebê, e a mãe vira e fala: Maíra, me desculpa, ela nunca fez isso antes. E aí eu falo assim: não se preocupe, bebês choram. Ela fala: mas não assim, ela deve estar cansada. É... E aí eu falei: fica tranquila, bebês choram, talvez você tenha razão. E aí eles saíram, aos berros. E 5 minutos depois ela me manda uma mensagem, estamos no carro e ela chapou, dormiu. Eu falei, viu, você estava certa, ela estava cansada. No comecinho, a Maíra disse uma coisa que agora me ocorreu, que é um complicador para a gente entender a linguagem não verbal dos bebês. A Maíra falou que a gente tem essa linguagem não verbal e que ela continua a se expressar pelo resto da nossa vida, né? É claro que a nossa linguagem não verbal se expressa. Eu estou aqui mexendo a minha mão, vocês estão olhando. Mas me ocorreu que essa linguagem não verbal da criança, do bebê e da criança, ela vai sendo abolida pela cultura. Então, quando eu era menininho pequeno do jardim de infância, o meu corpo começava no meu pé e terminava na ponta da minha cabeça. Tinha dança, tinha não sei o quê, tinha não sei o que lá. E à medida que eu fui crescendo, a, a linha do meu corpo foi subindo até virar só a minha cabeça. O meu valor está aqui agora, está no meu pensamento, no meu cérebro, na minha inteligência, seja lá o que for. Então, de alguma forma, a nossa cultura ela entende a linguagem não verbal, que é essa que eu não consigo segurar, que é a minha mão, que é franzir minha testa, que é fazer uma careta,
Mas a verdadeira grande linguagem não verbal do bebê, com o corpo todo, foi abolida dos adultos. Tirando você que foi bailarina, e é uma coisa incrível, você passou 20 anos usando isso como profissão, para quem não é bailarino e quem não tem o privilégio de ter atividade física tão intensa, acaba que nós viramos um intelecto montado em cima de um corpo que é um bloco, que não tem Sim. graça, que não faz. É usado às vezes para sedução, é usado na sexualidade, mas não é um corpo de um bebê que fala com todos os 10 dedos e orelha e tudo está falando. Então, eu acho que a gente perder isso de alguma forma, não totalmente, é um fator que dificulta a nossa compreensão de algo que está acontecendo naquele bebê. Eu não falo mais aquela língua, já falei. Agora eu tenho que falar uma língua daqui. Então, eu vou traduzindo tudo para o que eu vejo em mim hoje. Essas histórias que eu contei, que eu olho para um bebê que está assim, digo, tá sofrendo. Se fosse um adulto, eu diria tá sofrendo. Uma criança, talvez não. Uhum. Então, é interessante como a nossa cultura, aos meus olhos agora, depois que você falou, vai nos inibindo. E isso também é uma perda de uma capacidade de uma outra língua que a gente já conversou. Sim. E é muito interessante porque acaba que nós somos tridimensionais, mas eu acho que você tem total razão, e a gente funciona só nesse plano aqui, frente e trás. Então a gente perde outros planos efetivamente de movimento do nosso corpo, é, justamente porque a gente funciona só aqui, só aqui, só aqui, só, né? Só nesse plano sagital, assim. Então, se a gente pensar efetivamente para além do fato, enfim, né, da pessoa que dança ou não, mas um bailarino ou alguém que goste, que vai fazer adulto, vai fazer aula de dançar, ele tem efetivamente uma experiência tridimensional do corpo que é muito mais ampla do que essa, né, que você está falando, assim. E eu acho que isso tem total a ver com a cultura, sim, com os valores, enfim, é onde é que a nossa cultura como um todo coloca importância, né? Ou valoriza. O que mais que ela valoriza? Eu acho que isso leva também a maioria dos pais, né, de bebês, fazerem uma leitura muito torta, né? Porque eles não podem se colocar nesse lugar do corpo, né? Mas no lugar Uhum. que o bebê tem que ter competência e tem que estar dando respostas que eles imaginam que têm que ser dadas, né? Uhum. Então, que bom, que coisa boa escutar vocês dois. Que presente. Muito obrigada, assim. Quando a gente pensou nesse tema, né, Uhum. nosso tema do ano é isso, né? É o infantil, é de onde nascemos, né? Como nascemos, como nos constituímos, mas a gente sempre com foco no corpo. E cada um de vocês foi falando assim, do lugar de cada um, e assim, trazendo essa última conversa aqui, né? Será que a nossa cultura nos afasta, né, dessa tridimensionalidade que a Maíra está chamando, ou dos movimentos do corpo, ou das expressões do corpo, como o Roberto falou, ficamos muito no plano do pensar, né, o que dá ordem né, do compreender, do pensar e o que quer dizer também da linguagem verbal, e a gente deixa, né, de lado a linguagem não verbal, e tudo isso que a gente continua falando com o corpo, né? Mas acho que tem a ver com alguma coisa que tanto a Maíra quanto o Roberto trouxeram. A Maíra trouxe muito claramente pelos dois exemplos clínicos, e Roberto falou desse papel fundamental do pediatra, como, de alguma maneira, eu diria até, às vezes, não sei se você vai concordar, um tradutor do bebê para os pais, sem desvalorizar os pais, e sem dar receitas, e sem dar diagnósticos, e sem dar remédios, eventualmente, enfim, de poder ajudar os pais a recuperar, de alguma maneira, o registro que eles ainda têm, que nós temos todos, e que está muito escondido, que é do que o corpo diz, né?
Então, tem a ver com esse enigma, porque o bebê é um enigma, esse bebezinho novinho, né? Quanto menorzinho, mais enigmático, acho que Uhum. até o sorriso, né? O sorriso é o primeiro sinal, né? De um reconhecimento explícito e de uma vinculação que está ali, que isso é um conforto, uma alegria, um prazer, uma descoberta incrível para os pais, mas até então o bebê é um enigma, né? O que ele tá? O que significa tudo isso, né? Porque a gente perdeu essa nossa própria experiência, mas a gente costuma falar quando a gente trabalha com bebês que a gente precisa acessar o nosso bebê interno, que é deste lugar do nosso bebê interno, que de algum lugar, de alguma forma, está em nós, que a gente consegue chegar, né, nesse encontro com o bebê. E que, pelo fato dos pais estarem também, supostamente, na realidade, encarregados dessa responsabilidade radical, que é de manter o bebê vivo e de ajudá-lo a crescer e a se tornar sujeito, e tudo isso é muito mais difícil, muitas vezes, para os pais, né? Às vezes é alguma coisa assustadora mesmo, né? Para uma mãe e para um pai, principalmente para o primeiro filho, eu acho. Mas também às vezes isso acontece com os outros, mas com os primeiros filhos é mais ainda. Mas enfim, vocês trouxeram tantas dessas coisas para a gente pensar mais, né? Pensar mais até. E por mais que a gente ache que já entendeu, tem algo além que precisa ser realmente compreendido, eu acho. Eu queria agradecer, principalmente agradecer. Foi muito legal, foi muito bom. Uhum. Deixa eu só falar mais uma coisinha, acrescentando ali a Regina, para você responder. Né, Regina, essa coisa que o Roberto puxou e também a Maíra falaram, né? De que a expectativa dos pais, quando levam, é de que o bebê seja perfeito, né? De que o bebê esteja correspondendo ao imaginário deles, né? E aquele bebê que se apresentou, ele vai aos poucos, né? Ele vai alcançando, mas há uma pressa de apresentar para os outros mesmo, né? Um bebê perfeito, um bebê, olha como ele já faz isso, olha como ele já faz aquilo, né? Então eles ficam numa projeção e não conseguem entrar em contato com o próprio bebê de verdade, né? Aquele bebê ali que está fazendo o seu processo, né? Mais uma vez, né, a gente, parabéns, porque foi assim uma mesa em parceria, né? Uma mesa bem em parceria, foi muito importante para nós, né, que trabalhamos exatamente com essas relações, né, do bebê, mãe, pai, né? E a Maíra, a gente já tem, né, encontros com a Maíra e a gente já conhece esse belo trabalho dela, né? Importante. E aí eu queria pegar uma palavra do Roberto, quando você fala, Roberto, da, do pediatra, né, que ele foca muito nos órgãos, né, e isso realmente ainda acontece muito, né? Há uns 8 anos atrás, a gente fez uma pesquisa, Roberto, né? Trabalhamos, acho que uns 5 anos num posto de saúde, porque a gente discutia isso, né? Via mães falando, né, no posto de saúde, que era atendida assim, às vezes em 10 minutos, né? Então, as mães estavam lá com os bebês eh, no colo, esperando e tal, e nós pensamos num tema que foi a importância do pediatra na construção do psiquismo da criança. Então, foi assim uma experiência muito gratificante, porque a gente deu um apoio para as mães, tentamos dar, né, ali uma sustentação para as mães e os pais que estavam lá aguardando a sua hora de ter a consulta com o pediatra, e
dizendo que elas sabiam muito dos filhos, elas sabiam muito dos seus bebês, que elas pudessem falar o que elas sentiam diante daquele bebê, como elas estavam sentindo aquele bebê, né? E trabalhávamos com os pediatras, foi um pouco mais difícil, mas a gente conseguiu alguns encontros com eles, né? Falando da importância deles na família do bebê, né? E a gente sentia mesmo na vida pessoal, né? Eu mesma, a filha, né? O neto nasceu e tinha aquela. Ah, é dor de barriga, tá com dor de barriga. Aí a gente, né, culturalmente aprendeu que um chazinho de não sei o quê ia ser bom para ele, para dar o chazinho, né? E a filha falava, não, 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 vou ligar para o pediatra, vou ligar para o doutor tal. Então, tudo era muito importante, a fala do pediatra para as mães e para a família, enfim, para acalmar a família, para que ela, né, tivesse ficasse mais relaxada para cuidar desse bebê. Então, é isso que eu queria dizer para você, Roberto, como foi importante ver que você né, entendeu isso tão bem, né? Foi a Porque Fátima que me explicou isso. é, exatamente. Isso é uma. É, Nós porque, na trabalhamos. verdade, né, Regina, a importância da nossa pesquisa foi despertar nos pediatras do posto, né, Exatamente. a importância deles na frente, nessa relação mãe-bebê, né? Ainda E a bem, gente teve uma resposta da chefe do posto que nos é, liberou para isso, de que houve uma mudança muito importante mesmo, muito né? grande. Eles se sentirem responsáveis por essa relação, que eles se Exato. excluíam muito, né? E ela fez um relatório, né, para a Secretaria de Foi Saúde, que nós estamos esperando até hoje, né, a resposta, porque ela fez implantar. É. falando da Mas vamos importância deixar disso. o Roberto e É, a Maíra pois é, mas só responder. terminando aqui, a importância disso para ser assim usado em outros postos de saúde, né, que deveriam. Então ela fez escreveu a importância que o trabalho foi naquele posto. E até hoje a gente não recebeu a resposta da Secretaria de Saúde. Então, mas você é um deles, é um dos pediatras que a gente tinha assim, a maior consideração de ver que você se importa com esse lado da relação afetiva. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Regina. Picotando aqui algumas coisas, sem ser por ordem de importância, a questão da tridimensionalidade, só fugindo do nosso tema, mas quem lida com criança e a gente fala de tela e por que que não pode ter tela, tem N explicações, mas uma explicação que os pais entendem é o mundo é tridimensional e você não pode apresentar o mundo em uma única dimensão para uma criança que ainda não teve a experiência tridimensional. Isso às vezes dá Uhum. um clique na cabeça dos pais, que você diz, olha, esse mouse aqui é um na minha mão, é outro na tela. Vocês já pegaram o mouse, vocês veem esse mouse e entendem a tridimensionalidade. Uma criança de 2 anos numa tela não sabe isso. Então é um horror a gente abolir a tridimensionalidade, não só no eixo sagital, mas Uhum. lá no comecinho da vida, tirar a, a sensação tátil do mundo. Quer dizer, uma pedra, o gosto da pedra, a dureza da pedra, não pode ficar numa tela. Então isso é uma coisa que pediatra tem que lembrar todo mundo. Ó, a tela não. Por quê? Tridimensional, né? A outra coisa que foi comentada aqui é a cultura da perfeição, né? O meu filho é perfeito, mas eu também eu estou mergulhado numa cultura da perfeição, da performance, a cultura da meta, a cultura do atingimento, da meritocracia. Então, a gente mergulhado nessa cultura tem que contribuir para desconstruir isso na família. Muitas vezes você vai ver a linguagem corporativa invadindo a vida privada. Uhum. E aí dá uma confusão dos diabos. Funciona para o mundo corporativo, tem que aumentar as vendas. Mas família não faz venda, né?
E às vezes você vê discussões sobre como é que a gente otimiza a nossa viagem, a linguagem fica uma linguagem corporativa. Qual é a melhor relação custo-benefício? Qual é o melhor investimento? Em que escola a gente vai ter o melhor retorno? Então, tem uma coisa dessa cultura da perfeição que o bebê já nasce com isso como obrigação de ser perfeito, né? Isso, perfeito. Não Uhum. só para ser exibido como perfeito, que aí os perfeitos somos nós pais, né? Porque o bebê é uma consequência nossa. Então, olha que legal que nós somos. No fundo, é um narcisismo alucinado, essa coisa do bebê perfeito. Uhum. A Regina, ambas eram Regina, né? A Regina tocou na questão de liga para o pediatra. Eu acho que liga para o pediatra é uma terceirização do risco. Como ninguém quer tomar risco e ninguém está preparado para ter um filho, no ponto de vista assim, é tudo um grande projeto que está todo pronto, mas quando sai dessa coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou usar meu bom senso. Não, eu não corro risco, eu terceirizo o risco, vamos ligar para o Exatamente. pediatra. E aí tem que falar com o pediatra para tudo, porque pode voltar para a piscina, pode não sei o quê. Ah, foi o pediatra que mandou. Então, a autonomia, a coisa bonita do erro e do acerto e da descoberta, eu acho que o profissional de saúde, às vezes, escorrega nessa casca de banana, porque ele se sente importante também, vaidoso, né? Essa família, caramba, fala comigo para tudo. Isso não é bom. Eu preciso abrir espaço. Olha, toma aí, o filho é seu, resolve essas questões. Essas questões não são da minha alçada. Quer dizer, eu estou brincando aqui com vocês, né? É. Essa cultura de alguém falando, "Ah, a gente tem que parar para pensar." Acho que Fátima disse, tem muita coisa para pensar. Eu acho que é um privilégio vocês conseguirem reunir essas pessoas, nós aqui, para pensarmos, porque a gente está numa cultura de fazer, é uma cultura fabril e não de pensar. A gente está numa cultura de ter e não de ser. E os bebês nascem nessa cultura, a gente também tem que estar atento a isso. Não é uma coisa assim, nós vamos ser ETs se a gente não considerar que os pais estão envolvidos nessa cultura e que precisam de ajuda para desconstruir parte disso. E, por último, uma coisa lindíssima que eu li essa semana, essa coisa de atender em 10 minutos, mandei para os meus alunos uma coluna no Globo, acho que foi de ontem, o melhor garçom do Rio de Janeiro. Você falou, o que que o melhor garçom do Rio de Janeiro tem a ver com essa conversa? Pois é, eu estava lendo aquilo ali, por curiosidade, e o cara escolhe o melhor garçom do Rio de Janeiro, o garçom do bar do Circo Voador, e ele diz em todas as letras que naquela bagunça toda, naquela confusão dos diabos, num atendimento corrido, porque o show vai começar, esse garçom consegue dar um sorriso e dizer uma palavra agradável. Eu disse: olha, é claro que 10 minutos é muito pouco para uma consulta, mas não justifica falta de educação e grosseria. Se eu só tenho 10 minutos, que sejam 10 minutos agradáveis. Esse garçom faz isso. Eu mandei para os alunos, não venha com a desculpa que você só tem 10 minutos. É péssimo só ter 10 minutos. Mas daí a você ser grosso, rude e indelicado, não se justifica, não tem explicação para isso. Esses eram os meus comentários. Se Eu deixar, eu vou falando aqui a noite toda, hein? é muito realmente, a Regina falou, né? É realmente muito importante porque o pediatra ele tem esse lugar do quando ninguém sabe a resposta, o pediatra sabe. Quando ninguém mais sabe o que fazer, o pediatra sabe. E na verdade, assim, imagino que o pediatra não saiba muita coisa. Sobretudo em relação às particularidades, né? As Maíra, particularidades. vou te interromper. Você contou caso, eu vou contar um caso Vai. curtinho, que é o caso dos pais grávidos que dizem para mim: é meu primeiro filho, eu não sei nada disso. Eu pego um livro de pediatria chamado Nelson, que é um livro enorme, que deve pesar uns 5 quilos, dessa grossura, e eu pergunto: o bebê já tem nome? Tem. Como é que vai chamar? Martim. Estou dando o nome de um neto aqui. Aí Uhum. abro no índice remissivo, vou na letra M e literalmente procuro. E digo: olha, não tem Martim no meu livro. Exato, exato. Então, o que que eu entendo de Martim? Nada.
nada. Eu entendo de algumas dessas coisas do livro, mas de Martim quem vai entender são vocês. Exato, Ótimo. Então você exato, tem razão, a gente não sabe nada da singularidade. Como é que eu vou exato. saber? Quem sabe da singularidade é quem está 24 horas com aquela pessoa, não sou eu. E eu E preciso isso é uma confiar função nessa terapêutica. singularidade detectada, né? O que que aconteceu? Ele está esquisito. Está esquisito é importante. Se Uhum, mãe diz que está esquisito, não precisa me dizer o que que é. uhum. Não é assim. Ok. É isso, é Desculpa. uma função terapêutica, né? E de sustentar também esse tempinho de não sabemos o que é, vamos esperar. É tão difícil, né? Assim, eu falo isso, eu sou mãe de gêmeos, assim, eu não sei esperar. Se meu filho tosse, eu quero fazer uma toma para ver se ele tá com pneumonia. Mas assim, é, sabe, E dar antibiótico, né? A tomo já dando antibiótico com é, corticoide, de preferência. Prednisolone, amoxicilina e tomo. e essa função é isso. A gente tem que esperar, inclusive porque às vezes a resposta está ali, a gente só não está sabendo ver. E na verdade, quem vai saber ver primeiro, muitas das vezes, é a mãe, o pai, quem está ali com aquela criança 24 horas por dia. Realmente. Não, era só para dizer para vocês dois, para o Roberto e para a Maíra, que de verdade entendo que vocês digam, e principalmente Roberto, na função de pediatra, que é assim, o suposto saber, né? O Uhum, pediatra é o suposto saber. No entanto, eu acho que não é possível desconsiderar, os casos que a Maíra trouxe, aliás, evidenciam isso, que nós temos e que vocês têm, cada um de vocês, um certo saber que não pretende, que não se propõe a desconstruir o saber, a intuição e a sensibilidade dos pais, mas que, no entanto, é importante, né? Eu acho que até nesse sentido de autorizar, de reconhecer, né, o vínculo, de favorecer o vínculo, de não desqualificar os pais, mas que vocês têm sim um conhecimento e um saber, como nós temos outros, nós psicanalistas, que não deve ser ignorado nem negado, né? A delicadeza do trabalho com o bebê e com os pais é bem essa, né? De poder reconhecer que sim, a gente sabe coisas que podem ser úteis, mas que também daquele bebê e daqueles vínculos se construindo, nós não sabemos nada, ou quase nada. A gente vai descobrir juntos, às vezes, né? Eu acho que é importante também não esquecer dos lugares que a gente, importância das funções, né? uhum. Regina, você tem toda a Cada- razão, mas tem uma possibilidade da gente usar alguns acostamentos que são mais seguros. Por exemplo, questões de saúde plena. É um lugar onde você pode abrir mais espaço, onde a ameaça é muito menos tangível do que diante de uma enfermidade. Então, quando a Claro. mãe pergunta como é que faz a comida, você pode dizer um pouquinho, mas você diz: olha, vai tentando, faz uma receita, como é que era. Não é uma ciência. Aí eu conto história também, não é que eu não conto nenhuma história. Eu digo: olha, introdução alimentar nos Estados Unidos é com cereal. No Japão é com tofu e peixe. Não é uma ciência, é uma cultura. Uhum. Então, vai brincando, vai fazendo. E não sai prescrevendo brócolis hoje, quinta-feira, ao meio-dia, espinafre. Não, não. Mas aí você tem um espaço onde tem saúde, onde tem conforto. Agora, um Sim. bebê que está resfriado, mesmo que não seja uma doença importante, é importante para os pais. Aí você tem que estar mais presente, tem que comentar algumas coisas. Você tem toda a razão, a gente sabe algumas coisas. O Sim. problema que eu vejo na pediatria ou na medicina é Uhum. transformar conhecimentos próprios, que podem ser bons, em conhecimento científico. Só porque eu Aham. sou pediatra, não é tudo que eu digo que Sim. veio de um conhecimento acumulado em bases Uhum. científicas. Eu também tenho uma vivência, eu também tenho uma história prévia, eu também Claro. tenho uma experiência de pai, e tudo isso se mistura.
Sendo honesto, eu acho que isso funciona muito bem. O Com a perigo é minha filha, eu fiz anular o assim. conhecimento dos pais, né? É, O perigo é esse, anular que eles não sabem nada do isso. É filho, né? claro, você não sabe nada, eu é que sei. Você É. tem que me Claro. perguntar tudo. É. A brincadeira que eu faço às vezes é que os pais fazem algumas conversas comigo, né? Eu digo assim, olha, eu não sou rabino, isso quem responde é rabino. Isso já virou um grande problema de família. Aí todo mundo ri, acha graça, e aí depois a gente conversa um pouquinho, né? Mas, enfim. Agora, Roberto, a gente está rindo aqui também, porque depois dessa experiência que a gente teve, a diretora do posto reservou uma salinha para a gente atender, e quando a gente chegava, os pediatras que a gente já tinha, né, depois de tantos anos, e eles abraçaram essa ideia, eles já falavam, olha, Regina, Fátima, tem um caso aí para vocês. Quer dizer, eles É. ficaram mais atentos, né, à relação dos pais com aquela criança. Então, e o que era, que nós estamos falando das especificidades, né? O que era da nossa área, e que eles então apontavam caso aí para vocês. É muito interessante que foi o caminho. É isso. Não, primeiro eu queria agradecer a mesa, né, a Maíra e o Roberto Cooper, realmente está sendo muito interessante, muito rico, e uma complementariedade mesmo entre as duas falas, né, que eu acho que é muito bacana, e estou achando muito agradável também o nosso encontro agora, essa conversa entre todos, né, acho que isso é muito rico para a gente, acho que os bebês, eles convocam mesmo esse diálogo, né? E assim, como pelo tema, assim, nosso tema de hoje, né, a gente falar do corpo, né, do corpo do bebê, então eu estou achando assim, muito interessante, porque vocês dois, né, tanto Maíra quanto o Roberto, né, estão trazendo esse olhar do corpo, né, assim, ajudando a gente a pensar o corpo do bebê de uma forma muito mais ampla, né, ou seja, o corpo do bebê é como uma linguagem principal do bebê, né, aliás, a única que ele tem naquele momento, né. Então, acho que isso é importante porque vocês trouxeram exemplos e falas onde o corpo expressa também alegria, né? Onde uma contorção ou mesmo um choro, ele pode ser uma expressão de algo bacana, de algo de alívio, de algo de uma alegria, né? Então, acho que isso é muito interessante para a gente poder ampliar realmente esse olhar, né? É como se o choro fosse algo ruim, né? Como se necessariamente está falando de uma dor, de um sofrimento, né? Então, eu estou achando isso super interessante, eu acho que ajuda a gente a poder ampliar o nosso olhar sobre o bebê, e principalmente, eu acho que essa questão que acho que a clínica faz bebê, né? Todo esse trabalho, né? Tentando estudar o bebê, o recém-nascido, assim, mostrando como que desde que o recém-nascido nasce, ele nasce com competências, né? Até a Maíra trouxe essa questão, essa minha fala, até pegando o Lebovici, né, o Sérgio Lebovici. Então, nesse sentido, eu acho que essa fala de vocês, né, sobre o corpo, esse corpo como uma linguagem, tanto do que não está bem, mas principalmente do que está bom, eu acho que isso é mais uma situação que dá potência para o bebê. O bebê como um sujeito ativo, como um sujeito que se posiciona, que pode sim falar, né? Para o adulto a partir do instrumento que ele tem naquele momento, que é o seu corpo. Então, acho que isso dá realmente também esse status assim, do bebê também como um sujeito que está ali, claro, que sofrendo a influência do seu ambiente, mas que também está podendo também se expressar e poder dizer aos pais, né, e ao mundo qual é o seu jeito, o que ele sente, como é que ele reage quando ele está triste, como é que ele reage quando ele está alegre, né? Então, isso eu estou achando assim, muito bacana, eu acho que é super importante para todos nós, principalmente para nós que trabalhamos com bebês e crianças, né? E foi exatamente a clínica de bebês, né, que está também ajudando, né, auxiliando também o trabalho da clínica psicanalítica com adultos, né? Porque acho que atualmente, já recentemente, tem todo um trabalho assim, de poder usar o que a gente aprendeu com os bebês para ajudar também a pensar o bebê no adulto, né? E isso que é interessante, porque aí tem todo um trabalho da gente poder resgatar exatamente essa linguagem verbal, desculpa, a linguagem não verbal, ou seja, do analista também que atende um paciente adulto, ficar atento ao corpo desse adulto,
né, aos aspectos, né, de outros sentidos, né? Então, eu acho que isso também é super interessante, que acho que amplia o nosso olhar, até pelo que o Roberto trouxe, né, assim, de como que a gente vai crescendo e a nossa cultura, a cultura ocidental, pelo menos, esvazia, né, não dá tanto valor ao corpo, né? Então, eu acho que a clínica dos bebês está ajudando a gente a poder olhar para o corpo novamente, que eu acho que também é uma coisa assim, muito importante, né? E o outro ponto que eu achei muito legal, assim, muito interessante da fala de vocês, que outros colegas aqui também comentaram, né? A partir, claro, né? Todos nós temos os saberes, né? Mas o cuidado de vocês, a delicadeza, né? De não passar por cima, né? Do saber dos pais sobre o seu bebê, né? Então, assim, é uma situação de vocês ajudarem os pais a poderem também se sentirem potentes, né, na sua parentalidade, né? Então acho que isso também é algo que não é fácil de ser feito, até porque nós temos os nossos saberes, né? Tem um certo, às vezes tem algumas situações que são muito difíceis, às vezes tem uma urgência, né? Mas eu acho que a fala de vocês desse cuidado, né, de poder ver esse limite, né, e principalmente de poder pensar e ajudar esses pais a poder entender e usar a própria intuição, né, o que eles sentem, né, sobre o seu bebê. Até a fala tanto da Maíra, mas do Roberto também, acho que com o pediatra isso aparece muito, né, quando o bebê, você falou, né, Roberto, quando uma mãe diz o meu bebê está esquisito, ele está estranho, alguma coisa assim, de acreditar nessa mãe. Falei, então, peraí, vamos ver, porque a mãe está lá com o seu bebê, né, 24 horas, todo dia. Então, e não de desvalorizar, porque eu acho que isso também é uma coisa que acontece, né? Às vezes tem alguns profissionais, alguma postura, um certo tipo de postura, onde não, há uma desqualificação do que a mãe ou o pai dizem, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim, muito, muito rica, muito séria, acho que é muito importante para a gente pensar. E como é que a gente. E acho que é uma delicadeza, assim, como usar o nosso conhecimento sem que isso ultrapasse, né, essa sabedoria que os pais estão começando a descobrir e a construir em conjunto com o seu bebê. Então, isso que eu queria falar assim, e agradecer novamente, está sendo muito rico essa nossa conversa hoje. Obrigada. Maíra e Roberto querem falar mais alguma coisa, que nós estamos chegando ao final da mesa. Agradecer, né? Agradecer a vocês pela generosidade dos comentários, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de aprender com vocês também. E está disponível para outros encontros. Se vocês me aguentaram um, podem aguentar outro. E que você apareça nos encontros de outros também, né, que Tá estejam aqui bom, tá falando. certo. Ok, Tá bom? Agradeço muito a você, obrigado. Roberto, agradeço a Maíra. Maíra quer falar alguma coisa? Maíra, Não, foi obrigado, hein? Obrigado. prazer, Roberto. Obrigada. Foi muito bom. Acho que foi muito boa a mesa, né? E a troca foi Bom, ótima também. Então ok. tá, Tá bom. vamos encerrar Bom final então. de semana para todos. Para Obrigada todos. a vocês. Tchau, Tchau. tchau, pessoal. Tchau.